Oi, Lu. Agora sim, tudo bom? Tudo ótimo. Ai, menina, eu tô nervosa. Olha, eu também fiquei muito ansiosa por essa conversa nova, que esse assunto realmente ele, eu admiro muito a sua luta, Luciana, porque tem muitas meninas, eu estava lendo, principalmente mulheres, que desenvolvem a anorexia por tanta cobrança. Mas hoje até a anorexia também está atingindo os homens. Para você Sim, ver que, né, é uma doença aí da vida moderna. E a gente acaba passando por isso. Sem perceber, eu quero perguntar muita coisa para você. Primeiro, quero te agradecer, super, que você está aqui. Vai ser a primeira vez que a Luciana vai falar sobre esse assunto em público. Ela nunca tinha falado sobre isso numa live, nunca tinha dado um depoimento. E ela vai dar esse depoimento aqui hoje para a gente. Então, estou super agradecida pela confiança, Lu. E obrigada por todo mundo que está aqui com a gente. Vamos nessa corrente continuar dando muita força, muita energia para a Luciana. Grande é, guerreira. eu que Deixa eu apresentar a agradeço. Luciana. Oi? Vou te apresentar, Lu. Bora. A Luciana Garcia é jornalista com pós-graduação em marketing, foi atriz e apresentadora por muitos anos. Atualmente dá cursos e treinamentos de comunicação. A Luciana é uma mulher que está sempre se reinventando, tem multitalentos, já foi inclusive sócia de um teatro grande aqui em São Paulo, o Teatro Augusta. Ela era diretora executiva, além de atriz, diretora de espetáculo, era fazer um pouco de tudo lá no teatro. E na live de hoje a gente vai conversar sobre uma das suas maiores superações, que foi vencer uma doença grave que quase levou à morte, que é a anorexia. Lu, você disse que está um pouco nervosa. Ainda é um assunto difícil para você? Muito difícil. Eu tenho um reflexo nervoso que quando eu tô muito nervosa eu sorrio demais. Então, se eu estiver sorrindo muito, é porque eu tô assim, muito nervosa. E eu realmente, Dri, assim, quero muito agradecer o teu espaço e assim a relação de confiança que a gente tem, porque é a primeira vez que eu vou falar de fato sobre isso. Eu tenho escrito bastante, né? Numa tentativa aí até de entender melhor como que essas coisas, revisitar essas emoções e quem sabe, talvez ajudar pessoas que também estão passando por isso, né? Mas, de fato, é a primeira vez que eu vou falar abertamente, publicamente, com alguém a respeito desse assunto. Eu até peguei aqui para me ajudar a segurar a minha ansiedade. Eu estou aqui com uma pulseira, que é uma pulseira que eu tenho ela há muitos anos. Ela é uma pulseira dessas normais, que elas, né, ficam aqui e tal. Eu gostava muito de usar essa pulseira uma época. E quando eu estava doente, essa pulseira, ela vinha aqui, ó. Ela chegava aqui nessa região do meu braço. Eu tenho algumas fotos com ela, assim, bem aqui, como se ela fosse um negócio assim de super-heroína, sabe? Então eu guardei ela como um símbolo, porque eu fico regulando assim o tamanho da minha neurose, o quanto que eu tô assim, cada vez mais perto do precipício novamente, por conta dessa pulseira. Essa pulseira aqui é a minha balança. E, Lu, quer dizer que é uma doença, às vezes, que ela. Você vai meio que sempre. Não vai deixar de comer e tal, mas é alguma coisa que você precisa sempre conviver e controlar. Sempre. É assim, a anorexia, distúrbios alimentares de uma forma geral, eles estão classificados dentro dessa questão da obsessão compulsão. É como se fosse um vício à droga, uma pessoa que é viciada em jogo, é uma pessoa que é viciada em álcool, ela nunca se cura. Ela está assim, há uma remissão, digamos, da doença. Mas a qualquer momento, se você passar por uma desordem muito grande emocional, aquilo Uhum. pode voltar com tudo. E você Uhum. não se dá conta na maioria das vezes, né? Por isso que você tem que estar sempre atento
para que você não se perca completamente no caminho. E como foi o meu caso, assim, quando eu me dei conta de que eu realmente estava doente, eu já estava doente há muito tempo. E esse é um problemão da doença, porque a pessoa não percebe que está com anorexia e vai perdendo peso, e quando ela escolhe, ela já está num estágio muito avançado. Não é só você, Exatamente. assim, infelizmente, não é só você. Não se culpe mais por isso que você, assim, ai, que eu demorei ainda para perceber, infelizmente. Quase todo mundo que tem anorexia passa por isso. Essa é uma das características justamente da doença. Sim. Então, Dri, assim, o que acontece? Por uma questão da sociedade que a gente vive, assim, dessa cultura da magreza, no começo as pessoas vêm elogiosas para você, dizendo que você tá magra, nossa, como você tá magra, e aí você pode usar qualquer roupa que tá dentro do teu armário que fica bom, e aí você tem uma flexibilidade maior de fazer coisas que, você se permite fazer coisas que você não fazia antes. Então, você acha que aquilo ali é legal, que aquilo ali é um bônus, é uma vitória. Até um momento em que você se dá conta de que aquilo ali tá doentio. Eu fui fazer um teste, né, para apresentar um canal de surf, uma época quando eu estava perto de eu descobrir mesmo, quando eu estava começando a ter consciência da doença. E fazia tempo que eu não ia na praia. Então, eu reuni uns 3 biquínis que eu disse assim, numa correria muito grande, eu vou ver lá na hora, eu vejo qual que fica melhor. Aí gravaram uma entrevista comigo e tal, não sei o que, eu fiz super bem na entrevista, então tudo bem. Então agora bota um biquíni e vamos para a praia, porque é um programa de surf, a gente vai entrevistar a gente na praia e a gente precisa ver você com roupa de banho para ver o quanto desenvolta você vai ficar nessa situação de estar sendo filmada na praia. Legal. Quando eu entrei dentro da cabine para experimentar os meus biquínis, nenhum biquíni parava na minha cintura. Todos caíam. A calcinha caía. A calcinha caía. Então, assim, calcinha de biquíni é uma peça que tem elástico, né? Que se você emagrecer um pouco, engordar um pouco ali, você veste. Para ela cair, eu tava muito magra, mas eu tava assim, absurdamente magra. E ainda assim, como eles gostaram muito da minha entrevista, eles editaram o teste e botaram lá no site deles. E aí teve um cara que fez um textão enorme dizendo que eu era um cadáver, que eu tava horrorosa, que não entendia como as pessoas tinham a coragem de me elogiar e tal. E aquilo foi muito chocante para mim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, ajudou nesse meu processo de despertar de será realmente que eu tô passando do ponto? E, de fato, estava, né? Vamos contar como a sua história começou com a doença. O seu transtorno começou por causa do trabalho. Isso. Foi em 2008 que você teve uma grande chance como apresentadora de TV. E quando o programa começou, estreou, o diretor chamou você e falou que você achava que você precisava emagrecer. Na época, a Luciana tinha 1,63 m e você pesava 57 quilos. Quer dizer, os padrões normais, você estava... Né? Agora, a televisão engorda, chata. A gente sempre fala que televisão engorda uns 2 quilos. Digamos que você precisasse perder talvez 1 ou 2 quilos, né? E ele falou o que para você? Como é que foi? Então, isso foi no primeiro dia de gravação, sabe? Ele entrou no estúdio, eu já estava lá, a porta de entrada. Estão avisando aqui que você está travando um pouco, Dri. Eu não sei se você está no 4G, talvez ajude se mudar para o 4G. Eu não estava no 4G e passei para o 4G. A internet aqui perto está muito ruim. Eles estão fazendo uma obra aqui e está uma coisa. Ontem eu consegui, inclusive, usar a internet ontem. E já passei para o 4G. Vou mudar aqui de novo agora para o outro. Mas vamos lá. Ele entrou lá no primeiro dia de gravação. No primeiro dia de gravação.
Cai a live e aí... Ah, voltou. O pessoal a Gabi tá falando aqui que a voz melhorou. Obrigada, Ah, que Gabi. bom. Estamos Agora juntas aqui ficou para ótima pra melhorar. mim. E aí ele foi lá olhar no retorno e disse assim, você tá gorda. Desse jeito, assim. E na frente de todo mundo, Na frente né? de todo Assim, mundo. aquela coisa, é. Você tem que emagrecer aí uns 6 quilos até o final do ano, senão você tá na rua. Nossa, Com essas palavras. muita violência. Assim, ó, a projeção de fato. Eu já. A gente tem aquela coisa, assim, quando a gente é jovem, de achar que existe um tempo para as coisas acontecerem, né? Então, eu já tinha trabalhado como jornalista, como apresentadora, eu já tinha feito muita publicidade. Eu fui para o Rio de Janeiro para fazer novela. O meu foco era fazer novela. Eu fiquei 2 anos lá no Rio de Janeiro e eu não consegui chegar num teste. Eu fazia participação especial, mas ninguém me chamava para teste, sabe? Para personagem fixo. Aí você começa a entender que as pessoas não gostam de você, que não vai rolar. Aí eu comecei a me aproximar de novo desse universo de apresentadora, que era um universo que eu gostava muito. Eu digo, bom, as perspectivas que eu tenho dentro da minha área, elas estão se afunilando. Daqui a pouco eu tô mais velha e a gente sabe que a televisão no Brasil é muito machista, é muito raro, e era muito, há 10 anos atrás, ainda mais raro você ver apresentadoras maduras, né, âncoras né, lidando com temas que não sejam temas domésticos, como é o caso da Ana Maria Braga, né? Então, ou você fica cozinhando na televisão, ou você não serve mais para a televisão. A realidade é essa, né? Então, quando surgiu essa Hoje a gente tem mais oportunidade... opção. Quando Mas na surgiu... época era difícil. Não, e eram 2 ou 3 emissoras. Né? O mercado Exatamente. era muito pequeno. Exatamente. Então, quando chegou essa oportunidade, assim, ó, eles me ofereceram, a partir de 3 meses de contrato, 10% do faturamento do programa. O faturamento do programa no primeiro mês foi 4 milhões. Aí você Quando eu falou, vi nossa, esses vou ficar números, rica é minha chance. Eu tenho que emagrecer de qualquer maneira. o que é que me custa emagrecer um pouco para deitar nesse dinheiro todo? E você já Estou sendo bem franca. Isso é meio maluco, gente. Só para comparar, quanto você pesa hoje? 55. Hoje você pesa 50. Isso é muito magra. Quer dizer, sabe, não tem cabimento. Mas imagina, se ele tivesse me falado, dentro dessa projeção, eu estava no Rio de Janeiro numa situação muito difícil. Eu era estudante, eu fazia bico, trabalhava de hostess de vez em quando em bar para complementar uma grana ali, para pagar o meu curso que era caríssimo, sabe? Eu já tinha gastado todo o dinheiro que eu tinha. Eu estava numa situação assim, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida agora? E aí surge isso como uma grande opção, como uma grande grande chance, oportunidade. chance dourada, Nossa. sabe? Me Aham. estabilizar. E eu disse, se ele pedisse para eu cortar um pé, talvez eu teria cortado, porque na situação que eu estava, entende? Lu, sabe que essa é uma das causas da anorexia? Acontece muito entre artistas, atrizes, jornalistas, pessoas que trabalham com vídeo, por causa dessa pressão coletiva também. São várias pessoas cobrando você, né? Porque às vezes você tem, não sei, uma pessoa te cobrando ali, mas no caso do trabalho, é uma porção de gente olhando, querendo o seu lugar. Exatamente. Exatamente. É uma pressão muito louca e tem uma coisa assim que parece que você só é vitorioso, você só é bem-sucedido se você tiver um destaque absoluto. Uma vez eu estava andando na rua, numa cidade interior, que é a cidade onde eu nasci, com uma grande amiga da família, que ela é colunista social lá na cidade. Mas assim, a gente conhece ela, eu conheço ela desde que eu era bebê. Então, a gente estava andando na rua e parou na frente de uma loja. Ela, olha, isso aqui, olha, essa daqui é a Luciana. A Luciana é atriz no Rio de Janeiro. A mulher estava na porta da loja, tinha um degrau, assim, então ela estava mais alta que a gente. Ela olhou para mim de cima a baixo e disse, não te conheço. Eu fiquei olhando para ela assim, eu disse assim, eu também não lhe conheço. Qual é o seu nome? Muito prazer.
sabe? Por que eu tenho a obrigação de ser conhecida para poder trabalhar como atriz? Essa é uma pressão muito louca que as pessoas... O que você está fazendo? Que novela que você fez? Então, assim, essa pressão deixa a gente numa pilha que realmente é muito difícil escapar desses processos doentios aí, alimentares. E claro que eu, no meu caso, tive esse impulso da questão prática ali, daquele trabalho, que isso, quando ele me falou, era outubro, final de outubro. Até dezembro, até o final do ano, você tem que emagrecer 6 quilos. 2 meses. 2 meses. Aí eu estava fazendo uma participação especial num seriado da Record, que volta e meia eu tinha que gravar lá quase toda semana. Eu estava ensaiando uma peça de manhã, ensaiando uma peça de tarde e gravando esse programa, que ainda estava em fase de testes. Então, assim, eles erravam muito, eles paravam muito. E o programa, a tendência do programa era ser ao vivo, mas eles ainda estavam fazendo gravado para depois botar ele ao vivo. Uhum. Então, eu perdia muito tempo de gravação. Assim, final de semana tinha dias que era 12 horas seguidas dentro do estúdio, era bem estressante. E aí eu pensei assim, eu não estou ganhando dinheiro ainda. Que horas que eu vou fazer exercício físico? E com que dinheiro que eu vou fazer dieta? Porque eu não tenho ninguém para cozinhar para mim. Eu não tinha dinheiro para comer em qualquer restaurante bacana aí. Eu comia o PF na esquina, eu comia coxinha, entendeu? Dentro do ônibus. A minha realidade era essa. E eu posso imaginar que você estava ótimo. Isso é uma loucura mesmo, mas enfim. Deixa eu só acrescentar aqui que a Ana Carol está falando o seguinte: essa pressão de ser atriz conhecida é um saco. Às vezes a pessoa tem muito talento, mas não tem emocional para isso também. Sabe que eu uma vez vi a peça do... Agora eu esqueci o nome dele, aquele cara engraçado. Acho que é Marcelo Médici. Médici, Sempre essa peça que ele falava assim... porque aí você é ator, ele é ator, né? Aí falava assim, mas você está trabalhando onde? Em que emissora? Fazendo o quê? Qual peça? Ele falou assim, eu vou chegar também com um primo meu que é médico e falar, onde é que é o seu consultório? É no Einstein. Sabe? O que você já operou? Sentido esse tipo de conversa. A gente precisa ter muito cuidado quando conversa com as pessoas. Sabe que às vezes também, né, Lu, essas pessoas que falam assim, elas às vezes, muitas vezes, aliás, não falam por maldade. Às vezes é uma maneira de se aproximar, também tem isso, né? A gente que tem que se equilibrar, não é? Mas como se equilibrar, né, Dri? Essa Não, é a no seu caso, vocês jovens, exatamente, mas por isso que esse é um alerta legal. Para prestar atenção no que as pessoas falam. Ser jovem, sem maturidade nenhuma. Você estava precisando de ajuda, de um colo, ser acolhida, e não de uma pedra, né? Talvez até se a pessoa chegasse e falasse, vem aqui conversar comigo. Uma coisa é ajudar a pessoa, né? Outra coisa é jogar a pessoa para atirar pedra. Falar, você tem que emagrecer. Que história é essa, gente? E esse é um meio que você sabe, né? Que é um meio muito violento, a televisão. É um lugar onde as pessoas elas estão preocupadas com o resultado e aí pouco importa se a crítica está passando por você ou ela está sendo diretamente a você. Porque uma coisa é o trabalho que você entrega, a outra coisa é quem você é. Eu não posso deixar de ser quem eu sou, né? Até esse tipo de crítica eu já recebi. Eu tenho um sorriso que mostra muito a gengiva. Eu tive um agente que ele me mandou fazer uma cirurgia para retirar uma parte da minha gengiva para quando eu sorrisse não aparecesse a gengiva, porque isso aí estava me impedindo de pegar trabalhos. Então acontece assim, é um amadorismo tão grande que a pessoa, como ela não sabe de que forma que ela vai te dizer não, porque também ela talvez não faça o trabalho dela da forma correta e toda a cadeia é errada, né? Como ela não quer imputar a culpa a si mesma, ela arranja alguma coisa em você para justificar a falta de sucesso dela, do talento dela. Também, né? Sim. Essa moça aí que falou que não conhecia você, às vezes ela assim, se você fosse famosa, eu conheceria. Quer dizer, às vezes até uma autoproteção. Tipo assim, eu estou por dentro das coisas, tá?
Se você, eu não conheço você, mas sei lá, as pessoas são loucas. Porque a gente não, hoje, né, a gente madura, pensa totalmente diferente. Pois Mas é. por isso que é importante esse tipo de assunto, a gente conversar, a pessoa fazer terapia, É, para evitar e tudo assim, isso. eu acho que independente de trabalhar com a imagem ou não, né, Dri? O que me motivou a voltar a falar sobre esse assunto e a escrever recorrentemente no blog sobre autoimagem e tal, é trazer para o conhecimento das pessoas o quanto que esse mundo da publicidade, esse mundo das redes sociais, da televisão, dos filmes, o quanto isso aí é Prejudicial. não é nem questão de ser superficial, mas é Não, eu frágil, falei sabe? prejudicial. Hã? Prejudicial que eu falei. Prejudicial, sim, sim. Mas é frágil, é uma coisa que se evapora no ar, é só fumaça. Entende? Eu não Uhum. sou essa pessoa. Eu estou fazendo uma coisa agora que eu sou muito lesada de manhã. Mas eu espero muito conseguir fazer isso por algum tempo para postar, porque eu tenho postado muita coisa com relação à autoimagem no meu perfil. Todo dia eu acordo e do jeito que eu acordo, estou batendo uma foto minha, uma selfie. E eu quero reunir pelo menos umas 9 selfies para postar e dizer assim, ó, gente, é assim, ó, a gente acorda de manhã, é com essa cara aqui. Não é com essa cara que eu tô aqui na live que eu acordo de manhã. Então, se você não está com essa cara agora, não tem problema nenhum. Porque a cara que você acorda ou a cara que você está é a tua melhor cara, é a tua cara de verdade. Aí você vai se arrumar, aí você vai fazer uma escova, aí você vai se preocupar em botar uma roupa bacana. E aí, mais do que isso, você vai se preocupar em ser uma pessoa interessante para além daquela imagem que você vende. Porque também não adianta eu chegar aqui linda, loira, japonesa e tal, cheia de sorrisos e não ter conteúdo nenhum para passar. Você falou tudo. E a gente é assim, 3D, né? Não é só. Porque a foto é 2D. Eu conheço uma menina que ela queria ser modelo e tal. Ela era lá do Rio de Janeiro, aí veio aqui para São Paulo. E ela ficava me mostrando as fotos das pessoas. Ela, que eu queria conhecer essas pessoas, não sei o que lá. Aí depois ela voltou. Eu falei, e aí, como é que foi? Ah, essas pessoas que estão nas fotos não são o que a gente pensa. Porque às vezes ela via um modelo, um cara lindo, e aí encontrava o modelo e via que ele era arrogante, ou era egoísta, era chato, ou então, assim, não era uma pessoa que ela gostava de conversar. E aí ela falou, gente, não tem nada a ver, quem sai na foto ali. Às vezes a gente, você que é atriz, Luciana, até conta isso pra gente. Às vezes os atores estão ali dando aquele beijo e eles não se suportam. É, Não é isso? Não tem nossa, nada em comum, é por imagem. é. É assim. E esse é o trabalho, né? Esse é o dever. Eu já passei por uma situação de beijo no teatro que a pessoa tinha um hálito tenebroso. Tenebroso. Que eu dizia assim, ai meu Deus, é agora. Eu tinha que fechar, segurar a respiração para fazer a cena. E a diretora falava assim, nossa, mas é tão boa essa cena de vocês se beijam com tanta paixão. Eu disse, ai, se você soubesse essa paixão. Você é uma excelente atriz, Luciana. Eu adoro ver você em cena. Ai, Nossa. Então, mas é obrigada. isso. Mas aí me conta, aí chegou esse cara, falou isso, aí você ficou desesperada, dá para entender perfeitamente. E aí você procurou, encontrou uma médica. Era o Isso. quê? É, Endocrinologista? ela, veja bem, eu tinha uma colega de escola que ela é bailarina e ela teve um problema no joelho e ela precisou perder peso para continuar dançando, né? Então, ela, ao longo de 6 meses, assim, a gente notou que ela emagreceu. E eu fui conversar com ela e ela me passou essa médica, que teoricamente seria uma endócrina. Fui conversar com a médica disse assim, olha, a fulana realmente ela é um case ótimo que eu tenho e tal, mas ela emagreceu isso aí tudo tomando remédio X em 6 meses, porque esse é um remédio que demora 6 meses para fazer efeito. Eu disse, querida, você não tá entendendo. Eu nem culpo a médica, porque eu também botei o pavor. Você não tá entendendo. Eu tenho 2 meses para perder o dobro desse peso, eu preciso emagrecer.
Daí ela disse, bom, então nós vamos fazer o seguinte, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas eu tô falando. Você arranja um CPF de uma outra pessoa, a gente manipula uma dosagem num CPF, você compra na farmácia no teu CPF, você vai tomar o dobro da medicação e você vai emagrecer. Você vai emagrecer de qualquer jeito. Eu vou te dar umas outras medicações aqui para segurar os efeitos colaterais e tal, mas você vai emagrecer. E dito e feito, eu comia de tudo e emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo. Em um mês eu perdi 10 quilos. Foi uma loucura. Assim, impressionante, porque quando a pessoa está muito acima do peso, até perder, já é uma loucura perder 10, mas uma pessoa que você devia estar quanto acima do peso? Sei lá, 3 quilos? Sei. Pois é. E eu fiquei com uma disposição absurda. Absurda, absurda. Eu dormia 2 horas por noite. E eu falava, parecia que eu tava louca, sabe? Aí... Estava, né? No certo, no sentido. Estava, né? Estava, é. Mas, enfim, parecia que eu tava assim, digamos... Claro, uma droga ilícita, né? Alucinógena, e você estava usando uma Exato. droga alucinógena, olha isso, gente. Como é difícil assumir isso. E aí, eu, quando manifestei para ela o desejo de parar de tomar, ela disse, não, você pode continuar, você pode perder aí tranquilamente mais uns 5 quilos. Então, ela não me deu a orientação do desmame. Eu sabia que precisava fazer um desmame, porque quando eu fui lá pela primeira vez na consulta, ela me falou da importância de não interromper o tratamento e que precisava fazer um desmame. Só que ela não me orientou, ela não quis me orientar do desmame e me receitou me deu uma outra receita. Eu, nessa época, estava num relacionamento com uma pessoa que era da mesma área e tal, e essa pessoa, quando descobriu que eu estava tomando aquela quantidade de remédio, eu já estava, assim, numa tentativa de fazer um desmame completamente errado. Eu tomava, assim, um dia sim, um dia não. Depois eu passei a tomar um dia sim, 2 não. Vamos fazer um parênteses para isso, Luciana, que é muito importante, que remédio receitado por psiquiatra, você não pode parar o tratamento de uma hora para outra. É Exato. muito grave isso. Você precisa fazer o acompanhamento e depois você vai parando de acordo com a recomendação do médico. Jamais, jamais. Calmante, remédio para dormir, todos esses, ibupropiona, todos esses remédios, assim, você não pode de jeito nenhum parar de uma hora para outra. Exato. Dá uma reação fortíssima, né? Tem um nome para isso até, não é, Luciana? Agora me fugiu. Dá uma síndrome de abstinência, né? Isso, síndrome de abstinência. Que é no meu caso, essa síndrome de abstinência se reverteu em anorexia, tchanã, que eu já estava anoréxica, então fiquei mais magra ainda, né? Perdi o desejo de comer, porque até então eu estava me alimentando, e tive síndrome do pânico. Nossa. Então, as duas coisas juntas, porque aí esse meu namorado, quando descobriu que eu estava fazendo esse desmame completamente errado de tomar um remédio um dia sim, 3 não, ele jogou tudo fora e disse assim, para com esse remédio. Se você não está conseguindo parar, porque você já está dependente dele. Nossa, não sabia nada, né? Quer dizer, para onde você olhava, você não via ninguém para te ajudar, porque vai o diretor e fala essa barbaridade. Chega, né? E aí, eu também, assim, eu entendo que eu tenho um perfil de uma pessoa que as pessoas olham para mim e me acham uma pessoa muito autônoma, muito independente, muito... Ai, a Luciana se vira. Então, as pessoas dificilmente se viram para mim para... Você precisa de ajuda? Você quer ajuda? Você está precisando de ajuda? Você está bem? Dificilmente isso acontece comigo. É uma característica que eu tenho da minha personalidade que a pessoa acha, não, a Luciana tá tudo sob controle. E aí eu fiquei completamente, né, desamparada dentro dessa situação. E a síndrome do pânico é trem fantasma, né? É trem fantasma. Quando você é acometido por aqueles 20 minutos que sejam, que acontecem do nada, que não tem previsão e que você não consegue depois prever quando vai acontecer, é apavorante. Qualquer coisa que você fizer parece que é melhor do que continuar sentindo aquela dor.
Então você tem vontade de se matar constantemente. Porque, Nossa. muito melhor se matar do que ficar sentindo aquilo. Porque a sensação que eu tinha, sabe, jogos mortais? Sei. Aquela coisa aquela dor, daquele sofrimento com requintes de crueldade, é naquele nível, assim, sabe? Parece que não tem como ficar pior quando você vê aquilo tá, sabe, de uma forma horrorosa. Você diz, não, eu vou morrer agora, porque não tem como um ser humano suportar mais dor que isso. E aí, de repente, Nossa. você sente uma coisa pior ainda. É terrível, é terrível. Eu tive episódios de sentir, assim, tanta dor e tanto desespero que eu bati a minha cabeça na parede do armário até quase quebrar a porta do armário de cerejeira maciça. E você não procurou um médico nessa hora? Então, eu já estava fazendo tratamento, só que assim, o tratamento ele leva um tempo para ele fazer efeito, né? Por mais pesada que seja a medicação que o médico vai passar para você, você tem ali uma margem de uns 25 dias, pelo menos, para ver se esse remédio é um remédio adequado para você, porque às vezes o remédio ele pode fazer um efeito inverso, e aí, ao invés dele melhorar, ele te piora. Então, essa zona que é ali o começo de um tratamento, de uma síndrome de pânico, de uma anorexia, de uma depressão, é uma zona assim, muito perigosa, uma zona em que você não pode ficar sozinho em tempo nenhum, sabe? Eu até para ir ao banheiro eu ia acompanhada de alguém, porque as pessoas tinham medo de que eu pudesse ter uma crise dentro do banheiro e ninguém conseguir me acessar e eu morrer dentro do banheiro sozinha, sabe? Então, até você se acertar com a medicação e você começar a ter efeito positivo, é uma fase ali muito sombria. E muito solitária. Porque tem muita gente que olha para você de fora e não sabe o que está acontecendo com você e acha que você é uma pessoa louca, estranha, sabe? Olha, isso é tudo muito grave. E tudo isso começa com uma pessoa falando que também isso daí foi o gatilho, né? Não Sim. vamos botar aqui toda a culpa no diretor, É mas muito importante falar isso, Dri, porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho propensão à anorexia, tá? Então, assim, a minha família, existe um histórico de depressão na minha família, onde o meu bisavô já tinha relatos, nem se sabia naquela época exatamente o que era depressão, e não tinha psiquiatra por aqui, nem nada disso, mas já existiam relatos, assim, dele, que a gente hoje olha e diz assim, não, isso aí é depressão, isso aí é uma depressão profunda que ele tinha, então isso já é uma coisa que está na minha genética. Então, eu já tive, acho que uns 3 episódios sérios assim de depressão, e quando eu estou depressiva, eu emagreço muito. Tem gente que ganha peso, eu emagreço. Então, esse meu emagrecimento, quando num quadro depressivo, ele já mostra uma propensão para uma anorexia. Então, isso é uma das coisa causas também da anorexia é genética. que poderia São acontecer pessoas, em qualquer momento, são pessoas independente na do família. remédio. Pode ser que sim, pode ser que não também, né, Lu? É claro que a sua profissão, acho que juntou uma porção de fatores que levaram você a atingir esse grau de anorexia. E aí, quando você parou de tomar o remédio, aí teve essa crise de abstinência, aí você foi procurar um médico, porque eu queria que você contasse quando você descobriu que estava com anorexia. Tá. Bom, teve vários episódios que começaram a me incomodar, né? Um que era o aumento crescente das pessoas dizendo que eu estava muito magra, e aí eu começava a usar muita roupa para as pessoas pararem de falar que eu estava muito magra, porque eu intimamente gostava daquela magreza, eu estava me achando linda, maravilhosa. Não que eu me achasse gorda antes, mas eu olhava... A pessoa distorce a imagem, né, também. Exatamente. E aí teve esse episódio do programa do teste que a calcinha não ficava, que a calcinha não me servia. E aí isso foi um susto do rapaz dizendo que eu era um cadáver no site, né? Comentando, falando mal de mim. Mas assim, a cereja do bolo foi realmente um fotógrafo que eu fui fazer um ensaio fotográfico
E ele era um fotógrafo de moda. Ele foi me fotografar. Olha, a Marina entrou aqui agora. A Marina me viu, vivenciou, fez parte dessa história comigo. Oi, Marina. E eu fiz fotos com ele. Eram fotos para atriz, né? Para me vender como atriz. A gente precisa ter um book mesmo, não sendo modelo. E ele era um fotógrafo que estava se especializando em foto de moda. Ele já, inclusive, fotografou muita gente famosa. Depois do ensaio, quando eu fui buscar as fotos, ele me chamou num canto e disse assim: Luciana, olha só, eu já fotografei muita modelo na minha vida. Você é a primeira pessoa que eu tive que engordar no Photoshop. Você gostou desse material que eu tô te mostrando aqui? Ah, gostei, tava me achando linda. Você tá se achando bonita? Então agora você vem cá que eu vou te mostrar as fotos sem tratamento para você ver como você está. Adriana, sem brincadeira, dava para ver todos os ossos do meu corpo aqui. Você via aqui, ó, o ombro e aqui afinava, ó. Isso, chegava aqui quando ia chegar aqui no cotovelo, aí o osso aumentava. Você via um osso todo perfeito. Deus. Era horroroso, era uma coisa assim. Você chegou a pesar 33 quilos, né, Luciana? Olha bem para minha orelha. Eu não tenho problema nenhum de orelha. Eu tenho fotos que a minha orelha tá... Eu pareço um ET, sabe? O topodídeo, que a minha orelha tá descolada do meu crânio de uma forma, porque o meu rosto ficou completamente sem gordura nenhuma. Foi uma coisa horrível, horrível. E aí esse fotógrafo, que bom, foi um anjo. Que, graças a Deus tem os anjos que aparecem na nossa vida. E aí você começou a acordar com tudo isso, e aí veio esse... E aí eu tive um episódio de desmaio num curso que eu fazia. Eu desmaiei no meio da aula. E até uma história que eu tô contando hoje no artigo que eu publiquei hoje no blog. Eu desmaiei e na verdade, eu estava sentada assistindo uma cena de outros alunos. Então, eu desmaiei, estava sentada no chão, caí para o lado. E o professor, quando viu isso, achou que eu estava dormindo. Tirou graça, falou mal da minha postura na frente dos outros alunos, pegou uma garrafinha de água e jogou água na minha cara. E eu nem me mexi. Tá, lógico, né? E aí, a Francina, que é uma outra colega minha que estava junto na aula, disse assim, não, ela precisa levar ela para o hospital, chamar uma ambulância, ela está desmaiada, ela está passando mal. E ninguém acreditava. E aí, eu fui para o hospital, fui hospitalizada. Quando eu acordei, o médico fez questão de vir falar comigo. E ele disse assim, o que você comeu hoje? E o meu hábito nessa época era tomar um shake desses de emagrecer de café da manhã. E eu tinha tomado um shake desse. E quando eu cheguei na escola, eles serviam uma espécie de uma empadinha de 4 queijos. Eu senti aquele cheiro daquela empadinha quando eu cheguei na escola. Comprei uma empadinha e comi metade. Não consegui comer mais do que a metade, porque o estômago da gente vai diminuindo e não entra comida, por mais que você queira. E ele disse assim, olha, dê graças a Deus que você está viva e bem por causa dessa empadinha. Dessa meia empadinha que você comeu. Porque o seu hemograma é o hemograma de uma pessoa que está em jejum há 3 dias. E você poderia ter tido um AVC com sequelas que te deixariam torta para o resto da tua vida. Aí foi o grande, sabe, chacoalhão. Aí eu disse, opa, peraí, não. Gorda, tudo bem, torta, não. Ai, hoje eu dou risada, mas assim, foi muito duro, Dri. Foi muito triste. Luciana. E outra coisa, e também não dá para mudar assim. Eu acredito que você deve ter passado por um tratamento, porque isso é mental. Não é assim, agora eu vou começar a comer. Não. Não é assim que funciona, provavelmente. Não. Não, e o que é mais difícil é que assim, há muito pouca coisa para se pesquisar, ou pelo menos na época, né? Talvez hoje em dia já tenha melhorado. Há muito pouca coisa para se pesquisar a respeito de voltar a comer, a não ser o tentativa e erro. Ai, tenta comer não sei o quê, tenta comer isso aqui, tenta nananã. E eu, assim, eu dava uma garfada num prato de arroz e feijão, que eu adoro arroz e feijão, sou bem pedreira nesse sentido, boto
pratão na minha frente, que é o que eu mais gosto de comer, eu dava uma garfada de arroz e feijão, e assim, a sensação é que a comida toda, ela tava aqui, ó, ela não descia. E se eu tentasse comer mais, eu vomitava. Era terrível, terrível. Então, para eu conseguir alargar o meu estômago de novo e superar essa sensação de vontade de vomitar, porque é uma coisa que é preciso ser falada. Assim, a anorexia, existem duas coisas muito diferentes, que é a anorexia e a bulimia. Eu não tive bulimia. Bulimia é quando a pessoa come e vomita. Eu simplesmente não comia. Quando eu comecei a comer de volta, eu eventualmente tinha vontade de vomitar porque eu não conseguia aceitar o fato de botar comida dentro de mim. Esse que foi o momento mais difícil. Eu imagino que tenha dois problemas aí. O físico, porque seu estômago devia estar super pequeno, e também o mental. Porque Sim. não foi tratado. Por que você parou de comer? Sim, sim. E aí que eu comecei a Para fazer... que voltar a comer também, né? Quer dizer, teve esse chacoalhão, mas a gente não funciona assim. Você teve acompanhamento? Você recomenda? O que você recomenda para as pessoas? Super. Eu, na verdade, eu encontrei um profissional maravilhoso, um médico carioca chamado Marcos Micheli. Ele não trabalha com anorexia. A base do trabalho dele é álcool e drogas. Mas, como eu tinha uma amiga em comum com ele e a amiga dele falou da minha situação para ele, ele aceitou me tratar. E aí, como a anorexia é muito obsessão-compulsão, é tudo ali, é tudo na mesma casa, né? Foi muito legal, assim, porque eu acho que ele conseguiu abrir alguns caminhos pelos quais eu percorri o entendimento de por que aquilo estava acontecendo comigo, né? Porque esses tratamentos todos, primeiro você, paciente, precisa aceitar o tratamento e entender que você precisa do tratamento. Depois você precisa percorrer esse caminho da cura, né? Por mais que você tenha esse acompanhamento psiquiátrico, psicológico, como eu tinha ele como psiquiatra, que eu ia uma vez por semana, e eu tinha uma outra psicóloga que eu ia 2 vezes por semana. Então, assim, eu passei uma grande parte do meu tempo me dedicando a essa cura também, sabe? Tipo, levando a minha vida profissional, pessoal, evolutiva, numa base, assim, muito de subsistência mesmo, para poder me focar naquilo ali. Porque se eu não superasse aquilo ali, a minha vida jamais iria para frente novamente. A Helena está perguntando aqui se eu sentia medo no momento de comer. Ai, você pode talvez configurar como medo nessa fase que eu já estava tentando voltar a comer, né? Porque antes não, antes a gente vai criando gatilhos que, por exemplo, assim, você me convida para comer, tá, Adri? Um exemplo, eu tô anoréxica. Aí você diz assim, vamos comer alguma coisa? Eu digo assim, vamos, mas antes vamos olhar um negócio no computador que eu preciso te mostrar, não sei o quê. E aí eu consigo enrolar lá umas 2 horas nessa brincadeira. Mas você não fica com fome? Não. Não tinha fome nenhuma. Essa fome do estômago roncando, não. Isso é uma coisa que raramente eu tenho, inclusive ainda hoje. Eu descobri o que era fome na anorexia porque eu tinha muita dor de cabeça. E aí essa psicóloga que eu frequentava, ela disse assim, você tá com dor de cabeça, mas que hora você comeu? Aí eu fui fazer as contas, tinha 18 horas que eu não comia nada. Aí ela disse assim, olha, essa tua dor de cabeça é fome. Sempre que você tiver dor de cabeça, coma alguma coisa antes de tomar um remédio. Meu Deus, Luciana, que loucura! E assim, e a comida não era prazer para você? Não. Era o quê? Não, em absoluto. A comida era uma obrigação. A comida era a comida era uma coisa assim desimportante, sabe? Sabe um hobby que uma outra pessoa tem e que você não tem? Vai lá, a gente tem uma amiga que adora velejar. Então, não é como se fosse assim uma obrigação de todo mundo velejar. Ela gosta de velejar, ela vai lá e veleja. Que legal para ela. Eu tô de boa aqui, não tô. Sabe? Era nesse lugar, assim. Era uma coisa que não tinha espaço na minha vida e não tinha muita importância.
E era até um saco quando tinha que confraternizar com pessoas numa mesa, porque aí eu ia para o café, eu ia para a Coca Diet, que eu era viciada em Coca, entende? Então eu tomava cafeína o dia inteiro, como se não houvesse amanhã, porque daí também me dava disposição. E vamos lá, no máximo, do máximo, o que eu tomava era uma vitamina de melão, por exemplo. Vamos sair, vamos sentar ali e fazer um lanche. O Rio de Janeiro tem muitos de suco, né? Dessas barracas de fruta. Suco, Vamos sentar ali e comer alguma coisa? Toma um suco de melão. que é o que menos importa. Sem Assim, açúcar, porque Deus me livre, açúcar faz mal. Ô, Luciana, e você, agora, como é que você vê tudo isso? Como é que você vê hoje, se alguém falar isso para você? Eu sei que você tem uma dica também para as pessoas comprarem roupa que você faz, que você tira a etiqueta, adorei, Não que não é significa nada, 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 o tamanho da nada. sua roupa, né? É. Como é que você se sente hoje, por exemplo, se uma pessoa chegar para você e falar, nem te conheço, ou você tem que emagrecer, tipo, o que que vai na sua cabeça? Então, eu tô assim muito nesse processo de autoaceitação, que é bem desafiador, porque o coro de que você tá linda e maravilhosa é muito grande, só que ele não é uma coisa assim automática. Você falou que eu tô linda, então pronto, tô linda. Ele precisa tá interno dentro de mim, né? Eu preciso estar acreditando nisso, senão eu posso ser Angelina Jolie e me acho horrorosa. Então, precisa ser uma coisa interior, uma coisa íntima. Então, por Sem exemplo, o dúvida. meu irmão fala assim: Meu, você tá horrorosa, loira. Mas eu me acho linda, loira. Então, para mim, o Que horrorosa bom. dele ficou ali, ó, vagando no espaço. Porque Aham, dentro de mim eu acredito que eu tô bonita, loira. Então, sei. esse processo de absorver e se apropriar das suas qualidades e de amar a si mesmo, né? E a questão da roupa é muito louca, porque eu demorei um tempo para descobrir isso. Talvez isso possa ser assim bem óbvio para muita gente, mas eu tive que fazer um curso de modelagem para entender que não existe uma modelagem padrão, né? E que as roupas, o tamanho das roupas, ele é decidido por quem faz as roupas. Então, se eu for comprar uma roupa no AliExpress, que são feitas lá para as mulheres do Japão e da Coreia e tal, eu vou comprar uma roupa M e vou ficar extremamente frustrada, porque essa roupa vai ficar justa em mim, porque as mulheres de lá não são do mesmo tamanho da gente. E aí, isso começa a gerar angústia dentro de nós, né? Então, eu geralmente, quando eu vou numa loja, eu digo assim, me vê aí do 38 ao 42, uma peça de cada. E o que ficar bom, o que eu achei que ficou legal em mim, eu compro, chego em casa e corto a etiqueta. Ótimo. Maravilhoso. É como você está sentindo, né? Eu ri aqui Exato. o negócio do seu irmão, porque é legal, tipo, ele tem a opinião dele, mas você tem a sua. Alguém aqui falou sobre a Gisele Bündchen, né? Que falaram que ela não ia poder ser modelo por causa do nariz. E ela, eu admiro muito a Gisele Bündchen. Eu acho que ela tem esse sucesso todo, porque ela tem uma autoestima enorme. Nossa, você vê como ela tira foto, ela se sente bem, né? E isso que é maravilhoso, não importa. Uma pessoa pode falar mil coisas, e o que importa é como você está se sentindo, não é? A opinião dos outros é a opinião dos outros, não é a sua. Exato. E também, né, Lu, a pessoa pode dar uma opinião que pode te ajudar. Então você também separa o joio do trigo. Pô, essa pessoa falou tal coisa, mas sabe que de repente ela tem razão? Deixa eu ver, vou mudar isso aqui, né? Ou Exato. não, né? Paulo, o nosso tempo está acabando. Quero te agradecer Pois muito porque despedir direito, porque senão depois esse Instagram corta a gente. Mas eu também quero falar, agradecer muito todo mundo que está aqui, que acompanhou a Luciana contando, abrindo o coração dela para a gente. E dizer que toda essa história também está no blog dela, no lucianagarcia.com.br. Pessoal, para seguir também a Luciana Garcia, botei até aqui um comentário fixado, que é @a Luciana Garcia. Também quero te parabenizar, Luciana, pelas suas 1000 reinvenções. Está fazendo agora lives muito interessantes, mostrando as profissões das pessoas, né? Tá entrevistando cada uma, cada pessoa contando um pouco sobre a sua profissão, muito legal, quero indicar.
E eu selecionei aqui um jogo, um ping-pong rápido. Vamos ver se dá tempo para fazer pelo menos algumas perguntas. Pode ser? Tá, primeiro eu quero te agradecer pela tua generosidade de sempre, pelo teu carinho comigo, porque você é fantástica, você é uma pessoa muito especial, assim, que caiu de paraquedas na minha vida e não sei se eu teria tanta confiança de falar tanta coisa que eu falei aqui para outra pessoa. Agradecer a todo mundo que eu tô Obrigada, vendo Lu. aqui, que eu conheço, que tá aqui comigo, obrigada pelo carinho. Acho que a Adri vai deixar salva essa live depois, né, Adri? Se Boa. alguém não conseguiu assistir, ou se Espero que vocês Sarinha conhecem me alguém que ajude. precisa ouvir isso, né? Vai ficar aqui. Obrigada. A Paula está aqui também. Paula Gauss, nossa amiga. Mariana. Muita gente bacana aqui. Laine Correia. Pires, assim, olha. Deixa eu perguntar aqui rapidinho então, para a gente terminar. Olha, Bora lá. um filme que te marcou muito, Lu? Tem dois filmes que eu digo que contam a história da minha vida. Um é o Melancolia, do Lars von Trier. E o outro é um filme chamado Foi Apenas um Sonho, com a Kate Winslet e o Leonardo DiCaprio. Um livro. A Insustentável Leveza do Ser. Boa, Milan Kundera. Já li 10 vezes. Tem algum país que você gostaria de voltar ou então conhecer? Ai, eu gostaria muito de fazer uma viagem que é Laos, Camboja e Vietnã. Eu adoro ir para lugares assim, culturas muito diferentes da nossa. Espero que você faça com a Marta Salles. Tem um bom roteiro para isso. O que a anorexia modificou em você? Ai, o que a anorexia modificou em mim? A minha maneira de ver o mundo. Eu sou outra pessoa depois. Eu não te Não conhecia recomendo, antes, não passem por isso. Mudem sem precisar ficar anorexia. Você é uma pessoa maravilhosa. A gente não precisa passar por doença nem por dor para melhorar, né? Vamos pensar nisso também. Qual foi a sua melhor reinvenção? Cara, a minha melhor reinvenção... Olha, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a minha melhor reinvenção é essa agora, sabe? É de atriz, jornalista para treinadora. Eu tô adorando isso, tô amando. A Luciana está fazendo um trabalho muito bacana com a anti-oratória e está treinando as pessoas para se comunicarem melhor, que olha só, tudo a ver com tudo que você passou, né? Então, muitas vezes você fala de uma maneira que você não quer também causar tanto transtorno numa outra pessoa, então a gente precisa sempre ter muito cuidado na hora que a gente fala. E tem tudo a ver aí, olha só, a vida é muito louca. Então tá bom, Lu. Então, super obrigada. Eu desejo para você muita saúde, você está numa fase maravilhosa e só alegria. E como a Luciana falou, quem tiver alguém que sabe que pode estar passando por um problema parecido, compartilhe essa live, manda um aviãozinho. Espero que o Instagram salve aqui a live direitinho. Só queria acrescentar que o remédio que essa médica receitou para a Luciana, além de ser uma dose dobrada, absurda, é um remédio que hoje não pode nem ser vendido. Então, é sempre um alerta aqui para a gente tomar muito cuidado com o que a gente toma. Exatamente, Dri. E ainda que volte, porque eu já vi algumas sanções em alguns estados permitindo voltar à venda, pesquise muito. Veja os efeitos colaterais, porque isso daí não é brincadeira. Eu queria terminar, se você me permitir, com uma coisa bem forte, mas que assim, mexe muito em mim. E para todo mundo que está preocupado em emagrecer, as garotas mortas são as mais magras. Pese, ocupe seu lugar no espaço. É isso aí, Lu. Fiquei até arrepiada aqui. Então, gente, vamos todo mundo viver alegria, vamos se comunicar melhor. E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigada, Lu, mais uma vez. Tudo de bom. Obrigadão, Dri. Obrigada. Beijo para todo mundo. Tchau, Beijão. tchau. Tchau.